E aqui o advogado Wellington, aqui, e o Ronier vai permanecer afastado? Rogério, eu acho que, pelo menos da minha parte, eu sei que aqui a gente fala cada um o que quer ali, né? E a gente que se vira. Mas eu acho que a gente nem comenta, né, sobre o que está acontecendo, porque está sob investigação. Às vezes a gente faz ali uma conclusão precipitada do caso, e às vezes não é isso que estão pintando, e como está em investigação, acho que primeiro tem que concluir essa investigação para a gente ver o que está acontecendo. Eu acho que é nesse ponto que o Coritiba também está, né, Rogério? Então, é tudo muito delicado, né? E nesse momento a gente tem que ter responsabilidade sobre o que fala. Se a gente fosse falar, hoje até no bate-pronto, teve uma cobrança em relação à forma que foi lidada com essa situação. Mas a gente tem que lembrar que não dá para falar qualquer coisa, né? Quantas versões já escutamos em relação ao Lucas Ronier e ao Felipe Guimarães? Começou com um bochicho de que os dois teriam brigado, né? Depois levaram mulher na concentração. Sim, foi bem isso. Depois os dois fugiram da concentração para comer pastel. Depois teve um episódio no até foto do pastel os caras arrumaram, né? Não é o fofoqueiro que soltou essa não é qualquer fofoqueiro, ele é profissional, né? Ele é dos bons. Depois teve negócio do elevador, depois extintor. Cara, eu já escutei cada história absurda. Então, assim, já pensou se a gente comentasse cada história dessa? Tem como, né? Existe sim algo que aconteceu. Existiu um ato indisciplinar, como o Coritiba tratou de maneira oficial, e nós, nesse momento, temos que nos basear na nota oficial publicada pelo Coritiba, né? E, claro, teve um episódio, nós tivemos ali a ciência de algumas coisas, mas o que a gente pode dizer é que existe investigações. Se o Coritiba não tomou nenhuma providência, é porque nem o Coritiba, com auxílio de imagens, conseguiu chegar a uma conclusão. Então, infelizmente, não seremos nós que vamos julgar qualquer coisa, que vamos falar sobre isso. Claro, a gente sempre trabalha com a verdade, mas precisamos ter responsabilidade nesse E momento, outra, né, né? Rogério? É um menino novo, os dois são muito novos, a gente faz uma conclusão precipitada aqui, acaba manchando a carreira dele, acaba tendo uma repercussão maior, então a gente tem que ter bastante cuidado, porque não é porque o Ronier agora não tá numa boa fase que a gente vai, pô, virar as costas pro cara, então que saia e que se dane tudo, né? Então tem que ter ali pelo menos os fatos averiguados. Fala, Augusto. Ô, Thiago, mas assim, ó, de tudo isso que o Rogério falou, se for pastel, se foi mulher na concentração, se foi discussão no elevador, pra mim qualquer um desses aí, o cara errou, já ficou público, ficou ruim pra ele, aplica uma multa ou deixa e acabou. Não é nada demais, não aconteceu nada absurdo. Eu acho que tem que disciplinar os caras que não fazem, não dá pra fazer o que quiser. É isso, o clube fez, publicamente eles já foram disciplinados e vai ter alguma coisa lá. Dentro, ó, vai acontecer isso, agora vocês vão fazer isso, ou vai tomar uma multa e acabou. Não foi o que o Rafinha fez. Porque, por exemplo, você vê o Rafinha expôs o clube, expôs a torcida, falou uma coisa e fez outra. Aí é outra coisa. Daí eu já vi gente comentando: manda embora porque ele já não quer É, jogar. Não tem nada a ver. O menino tá numa má fase, mas hoje é o maior ativo do clube. Hoje, se você for pegar em multa, ele vale mais que o Morisco. Não estou dizendo que ele é mais importante, não, mas em multa ele vale mais que o Morisco hoje. Então aí, tanto que teve informação do Rogério que ano passado ele não ia ser a maior venda da história e ele não quis ir. Então, e outra coisa, se o menino não quis ir naquela época, quis ficar no Coritiba, não falta vontade para jogar aqui. O que está acontecendo é que ele está numa má fase. Isso pode acontecer. E eu acho que daí não vamos mandar embora por causa disso. Ele está mal, todo mundo sabe disso, que não é o melhor Ronier que a gente viu desde o começo, mas ele também é um garoto aí, e eu vou até dizer assim, já teve vezes que eu entrei no hotel lá e que já teve gente que discutiu comigo, eu discuti com gente no hotel, eu tô cada dia no hotel diferente. E daí, às vezes, por uma coisinha, alguém discute, você erra, vai lá, pede desculpa, foi mal, me passei, aconteceu isso, tô com a cabeça longe. Pode acontecer, o cara tá sendo cobrado também. Tá, às vezes ele também, não tá dormindo direito porque ele é pai, isso é claro, pô, já tô dizendo, né? O cara tá sendo cobrado, a galera vê as redes sociais, ele sabe que ele não tá jogando bem. Então, às vezes, escutou alguma coisa da mulher lá, já atravessou e acontece, gente. Quanto que nós aqui não discutimos? Disciplina o cara lá, se precisar dar uma multa e bota para treinar e para jogar.
isso É, Porque aí, ó. não é nada demais. Para mim, Vocês. qualquer uma dessas coisas aí não é nada demais. e vou E te falar uma vocês? coisa, Augusto. Não foi nenhuma dessas, dessas questões aí que foram faladas. Nenhuma. Eu só respondendo até, a galera falou assim, ó, importunação sexual. Não foi essa a notícia, tá? O que Não, o não próprio foi. Nicolas falou foi importunação é diferente, muito diferente de importunação sexual. Importunação pode ser qualquer tipo de discussão. Inclusive, não foi falado importunação sexual, então não é essa a notícia. A gente não sabe se foi isso e não foi isso noticiado, tá? Em nenhum momento foi falado importunação sexual, que é uma coisa diferente. O cara pode ter entrado no elevador escutando uma música, por exemplo, a hóspede, porque é um hotel de rico, pode ter se incomodado e iniciado uma discussão. Eu sei porque já aconteceu comigo. De estar num hotel e eu falar alguma coisa, alguém se incomodar e eu pedir, desculpa, moça, eu nem percebi que tinha mais alguém aqui, que eu tava falando coisa nada a ver. Então, tipo assim, pode ter acontecido vários tipos de discussão ali, então não dá Que pra ótimo, gente. né? Isso é muito grave, você fala, qualquer um noticiar um negócio e não ter Tem. certeza. E aí que é a responsabilidade da gente falar. E, Importunação, que inclusive foi o que o Nicolas falou. importunação, né, Augusto? Você com 21 anos de idade não teve uma importunação em alguém aí? Já era dose, né, cara? Porra, o tempo todo discutindo, eu importuno no trânsito o tempo todo. Se começa, eu já dou uma buzinada, ou alguém buzina pra mim, a gente já acontece, cara. Agora, na verdade, eu tô melhor porque eu tô mais calmo, porque eu sou pai. Daí eu penso no meu filho, eu penso, se eu brigar aqui e alguém me matar, eu tô ferrado. Mas assim, a discussão é normal, cara. É importunação como qualquer outra coisa. É alguém que tá se sentindo incomodado e tem uma discussão. Ou até barulho no corredor. Podem ter falado ali de elevador, mas poderia ser barulho no corredor e algum hóspede lá bater na porta e reclamar. Isso também acontece, entendeu? E às vezes nem era o cara. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é essa notícia. Então, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. E Boa. assim, Opa. esse caso que não tem, eu vi gente comentando e até vi algumas coisas assim nas redes sociais falando em assédio e até mesmo assédio sexual, o que é algo muito grave, né? Não existe isso. Não existe um boletim de ocorrência, em nenhum momento existiu essa acusação. Não existe acusação de assédio, né? E isso é o que a gente ficou sabendo. E Isso aí, o assim, Michael Costa falando aqui, o bêbado do final da live lá também, cara, importunação, cara. pois é, Importunação. o cara tava incomodando a Nicole, né, nesse momento, Também, né? é. E inclusive ela tá nos assistindo, um beijo pra ela. E ela falou que por 2 vezes o cara foi lá e puxou o assunto com ela e ela respondeu ali de forma educada no primeiro momento e que ele não parava. Pô, e aí, né? Porque ele não é jogador do Coritiba, isso não vira um estardalhaço. E daí o que a gente escuta? E eu não tô aqui para ser advogado de ninguém, não tô aqui para absolutamente nada. Vou falar do que eu sei e do que é concreto, né? O que acontece? O episódio que aconteceu dentro de um elevador, num hotel aqui em Curitiba, que o Curitiba estava concentrado, primeiro, existem imagens, né? E as imagens não deixam que as coisas ultrapassem absolutamente nada, além da verdade. E o que me foi falado por uma pessoa ligada ao hotel não tem nada a ver com o Curitiba, não tem nada a ver com o Lucas Ronier, com o Felipe Guimarães e com um terceiro jogador que lá estava, né? Que nem foi citado, porque também não tinha absolutamente nada a ver. Só estava dentro do elevador e até onde eu sei, estar dentro de um elevador não é crime nenhum. E existia um terceiro jogador e o que acontece? As imagens pegam esses atletas dando risada, não pegam eles conversando ou se dirigindo à mulher. É essa a informação que eu tenho, tá? E essa pessoa que se sentiu incomodada, ela não é brasileira, ela é uma estrangeira. E aí existe uma possibilidade, e vou deixar claro mais uma vez, existe uma possibilidade. Não estou dizendo que é isso, até porque eu não estava lá e eu não tenho prova nenhuma do que vai ser falado agora. Mas existe uma possibilidade de ter sido uma falha de comunicação, um erro de interpretação pelo choque cultural. Não vou julgar absolutamente ninguém, assim como eu não vou dizer que não tem absolutamente nada. O Coritiba, de forma correta, está investigando e apurando toda a situação e da melhor maneira possível. E eu vou falar, eu já critiquei quanto o William Thomas, já critiquei quanto a postura do Coritiba, mas dessa vez eu bato palma para o William Thomas.
Porque ele fez o quê? Afastou o jogador e está apurando a verdade. E é isso que tem que ser falado agora. Até tô vendo aqui um comentário do Eliseu falando que eu tô passando pano, repetindo. O Eliseu querendo aparecer. Não, eu só não sou dono da verdade. Então eu convido, inclusive, o Eliseu Silvestre para escrever o que aconteceu, já que ele sabe. Já que ele pode dizer que eu estou passando pano, ele provavelmente sabe a verdade, sabe o que aconteceu. Então gostaria que ele viesse aqui e me contasse. Eu estou dizendo o que eu, como jornalista, consegui apurar. Nada mais do que isso. E é uma apuração e não uma investigação profissional. Eu não sou da polícia, eu não sou detetive, não sou absolutamente nada. Mas eu tenho que ter responsabilidade e não posso chegar e falar, olha, é assim, assim e assim. O Lucas Ronier fez isso, o Felipe Guimarães fez isso. Não, não posso dizer. E acho que o Coritiba agiu da maneira correta. Eu não sou fã do William Thomas, eu não sou fã da postura da SAF do Coritiba, mas acho que eles fizeram certo em afastar os jogadores para apurar a verdade. Só isso. Né? Se eles soltaram um pum no elevador, é uma possibilidade. Né? Por que não? Se eu tô no elevador, alguém solta pum, eu ia me sentir incomodado. Né? Então, não sei. Só quem pode dizer isso são as imagens, quem estava lá e o nosso amigo Eliseu Silvestre, que falou que eu estou passando pano. Pelo jeito, ele sabe da verdade.